Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje eu vim trazer o último livro da série Crossfire da autora Sylvia Day. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês o último livro, todo seu, que tem 317 páginas. Lembrando que quem nos trouxe foi a editora Paralela. Então, eu já trouxe para vocês o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro, que vem narrar a história do início desse relacionamento, como foi conturbado, porque afinal de contas, o nosso Guido e a nossa Eva, eles sofreram abusos na infância e isso acarretou muito problemas para ambos. Cada um age de forma diferente, cada um aprendeu a lidar de forma diferente. Lembrando que o nosso Guido ainda tem um agravante, que o seu pai acabou fazendo uma besteira e que com isso o nome da família foi na lama. Ele teve que reconstruir o nome da família, ele teve que mostrar à sociedade e também a si mesmo que aquele nome, Cross, era um nome que valia respeito e confiança. A forma que seu pai faleceu foi uma forma estúpida, foi uma forma que deixou ele arrasado e assim ele tem que viver com tudo isso. O relacionamento do Guido e da Eva para muitas pessoas é um relacionamento tóxico, não abusivo, porque a forma que eles agem, na minha visão não é abusivo, porque não tem pressão psicológica no lado negativo, assim eu vou dizer. Não sei se eu estou me expressando bem, mas é abusivo para mim é quando tem agressão diferente da que tem aqui, tá? Então, para mim é um relacionamento tóxico, no qual eles se amam, no qual eles precisam ficar junto um do outro, mas da mesma forma que eles necessitam ficar próximos, esse relacionamento acaba fazendo mal para ambos. Então, do primeiro ao quarto livro, a gente vê que eles vão amadurecendo, a gente vê que ambos vão abrindo mão de algumas coisas para que esse relacionamento dê certo, porque afinal de contas, eles não conseguem realmente viver separado um do outro. Então, aqui nesse quinto livro, nós vamos acompanhar o quê? O desfecho maior da história do Guido. Porque a nossa Eva, ela já passou por muita coisa. O Guido já protegeu demais, fazendo com que isso fosse um motivo de briga. E ele foi responsável pelo desaparecimento do Neita. O Neita foi o que fez mal a Eva no passado, foi o que abusou dela e ele estava rondando novamente. E dessa forma ele vai e acaba dando um ultimato nesse Neita, que esse Neita some da face da terra, fazendo assim com que a nossa Eva ela possa respirar mais aliviada, porque ela não tem mais essa espada em cima da cabeça dela. Porém, o nosso Guido ainda tem muitas coisas a resolver, ele tem muitos inimigos. E a Eva, aqui nesse quinto livro, ela vem mostrar a ele que ela não é a mulher frágil que ele sempre acreditou, que ela é corajosa e que ela pode ajudá-lo a enfrentar todos os seus traumas, que ela pode ajudar ele a enfrentar todos os seus inimigos. E dessa forma vai ter o acerto de conta com a Anne, que é uma mulher que ele se envolveu, que na verdade ele acabou usando ela e ela quer vingança. E essa vingança ela acaba usando, querendo se aproximar do Carrie, que é o melhor amigo da nossa Eva. Ela acaba querendo atingir a Eva, só que a Eva mostra para ela que ela não é bobinha assim, deixando a mulher com mais raiva ainda. Ele vai resolver as pendências dele com a Corinne. Corinne foi a noiva dele, foi a mulher que acredita conhecer o nosso Guido, mas na verdade não conheceu nada dele. A única pessoa que conhece ele é a nossa Eva, gente. Então ele vai resolver as pendências com ela também, porque ela está querendo escrever um livro onde vai contar a vida dos dois, acreditando, né, que o livro vai ser o top do top, porque ali ela vai contar muita coisa interessante. Filha do céu, você não vai contar nada interessante, porque o que você viveu com ele não foi nada. Então a Eva também vai ajudá-la a resolver essa questão. Ele vai também finalizar a história dele com a Diane, que também é uma jornalista que acabou se envolvendo com o nosso Guido. Oh, meu Deus do céu! Mas esse homem teve mulher na vida também, né? E ali também ele vai deixar bem claro para ela que não adianta ela querer chantagem, não adianta ela querer forçar ele a nada, porque o coração dele, o corpo dele, a alma dele pertence a Eva. Então, ele vai resolver essa questão também com essa mulher. Um dos momentos mais tensos dessa história é o momento de acerto de contas entre o Guido e a mãe dele. Cara, nesse momento, a única coisa que eu queria era pegar o Guido, trazer pro meu colo, deixar a Eva de lado, né?
catar ele, pôr no meu colo e falar, eu cuido de você, bebê. Eu cuido de você. Vem aqui que eu vou te fazer feliz. Porque a mãe dele, toda a história, a mãe dele sempre foi uma cretina. E agora, na Acerto de Contas, não foi diferente. É uma mulher fria, é uma mulher que não pensa nos sentimentos do filho. Ela ainda insiste em dizer que tudo o que ele contou na infância e o que ele tá jogando na cara dela é fruto da imaginação dele. Ela não aceita, gente, que ela errou como mãe. Ela não aceita que o filho dela realmente sofreu abusos na infância. E pior, por alguém que ela trouxe para dentro da sua casa. Então, assim, o acerto de conta entre mãe e filho é muito intenso. E no final do acerto de contas, você percebe que tudo o que ele quis na vida foi que a mãe dele amasse ele, foi que ela demonstrasse esse amor por ele. Algo que ela não fez em nenhum momento e que finalizou sem fazer. Gente, que ódio dessa mulher. Que ódio. Outro momento muito intenso dessa história, outro momento que, assim, dói seu coração, é que antes do casamento deles, lembrando que eles já são casados, que eles casaram escondidinhos, só os dois, em uma ilha paradisíaca. Então, agora, eles vão fazer uma celebração para que o mundo inteiro saiba que eles estão juntos, enfim. Então, um pouco antes desse acontecimento, tem um incidente no qual a Eva vai perder um dos seus pilares. Lembrando que o pilar da Eva é o pai, a mãe e agora o Guido. Então, um dos dois pilares, ou a mãe ou o pai, vou dar esse spoiler para vocês, ela vai acabar perdendo. Vai perder de uma forma estúpida, vai perder de uma forma que vai deixar o nosso Guido com muita raiva de si mesmo, se sentindo culpado. Porque essa pessoa que a Eva vai perder estava na hora errada, no momento errado, porque a pessoa queria atingir o nosso Guido, o alvo era ele. Então ele vai se sentir muito culpado. E a nossa Eva brilhantemente vai dizer a ele para não se sentir culpado, porque afinal de contas, né, ele não tem culpa dos atos das pessoas que entraram na vida dele. Com essa perda, então eles vão ter ali momentos intensos, porque novamente o Guido vai descobrir e não vai contar para Eva de imediato. Ele vai esperar um tempinho. E quando ele vai contar para ela, então ele entra em desespero. Porque ela já cansou de dizer para ele que não é para ele mentir para ela, não é para ele esconder as coisas dela, porque ela é forte, ela pode resolver as coisas. Então, quando ele vai contar para ela, gente, dá uma dó dele, porque ele começa a se justificar porque ele não contou, ele começa a pedir para ela não largar dele. Gente, você precisa ver a situação que o Guido fica. E como é um período de luto, como é um período complicado, então ela fica um pouquinho afastada dele, fazendo com que ele se sinta muito mal. Mas eles vão se resolver, óbvio, gente, que eles têm que se resolver, né? Outra situação que eu tenho que dizer pra vocês, que eu precisei me redimir muito com a mãe da Eva. Eu tenho que rir, mas é de nervoso. Foi que desde o primeiro livro eu aponto muito o dedo pra Mônica. Porque essa mulher, gente, pra mim sempre foi uma cretina, sempre foi interesseira, sempre foi uma mulher fútil, sempre foi uma mulher mimada. Porque ela deixou o amor da sua vida, que é o pai da Eva, quem ela ama ainda, por conta de dinheiro, para se casar com um homem rico. Então, eu sim apontei muito o dedo na cara dela, sim, eu falei muitas verdades para ela, sim. Porém, agora a gente vai descobrir a verdade sobre a vida, sobre o passado da Mônica, que é, gente, complicado, é difícil. Então, hoje eu entendo porque que ela abriu mão do amor da sua vida. Hoje eu entendo porque que ela sempre buscou casar com homens ricos. E o Guido novamente vai ser o autor dessa descoberta. E vai ficar nas mãos dele, contar para Eva ou não. Então, nesse último livro, então nós vamos ver que realmente eles ainda têm muita coisa pela frente para viver, eles têm muito que melhorar. O Guido está tendo que aprender a lidar com as pessoas em volta dele. Ele sempre foi uma pessoa sozinha e agora ele tem que trazer os amigos para perto dele, ele tem que trazer a família para perto dele, lembrando que a mãe dele não está presente em nenhum momento, mas ele tem uma irmã, ele tem um irmão, ele tem um padrasto que está do lado dele, ele tem a família da Eva inteira que está do lado dele. Então, assim, ele tem que começar a aceitar isso, para ele não é muito fácil. A nossa Eva é muito brilhante, que ela vai dar a nosso Guido um cachorro. E, gente do céu, é lindo ver aquele homem maravilhoso, quase 2 metros de altura, gostoso, sexy, com cara de mal o tempo todo, que é o que eu sou apaixonada por ele, tendo que lidar com um cachorrinho pequenininho, que vive no pé dele, vive correndo atrás dele.
e depois ele começa a entender o motivo que a Eva fez aquilo. Nós sabemos que os cachorros, eles são o quê, gente? Eles são os nossos fiéis amigos, eles estão do nosso lado, eles sentem os nossos sentimentos, nossa mudança de humor. E assim, o nosso Guido, ele continua tendo os pesadelos, ele ainda não consegue tirar da mente dele tudo o que aconteceu. Então, nesse livro relata um pouco ainda tudo que ele sofreu. Só que quando ele começa a ter o pesadelo, que ele começa a ficar um pouquinho agitado, o cachorro entra em ação. Então ele começa a lamber ele, começa a jogar a patinha, né? Ficar batendo a patinha nele, ele começa a choramingar no ouvido do Guido, fazendo com que ele acorde antes daquele pesadelo se tornar algo maior, algo mais violento, fazendo com que ele acorde se debatendo, com que ele acorde gritando. E dessa forma ele vai poder dormir do lado da nossa Eva, gente, que é algo que ele não consegue fazer. Porque todas as vezes que ele acordou de um pesadelo, ele estava machucando ela. Então, assim, esse cachorrinho, ele vem para conseguir acalmar o Guido antes dele entrar naquele pesadelo tenebroso. E a hora que ele percebe que foi por isso que aquela mulher, que faz parte da vida dele, tomou essa atitude, ele fica mais apaixonado ainda. Então, a história dos dois vem fechar de uma forma brilhante, gente. Lembrando que vai finalizar com eles viajando por um mês para fazer a sua lua de mel. Não houve o casamento por conta da perda da Eva, mas como já são casados e na época eles não viajaram, então eles estão viajando agora, porque eles já tinham se programado para isso. Então eles vão estar sozinhos, eles vão estar conversando muito e eles entendem que o relacionamento deles ainda tem muita coisa para acontecer, que eles têm muito que amadurecer e que eles têm que fazer muito esforço ainda para poderem ficarem juntos, se amando loucamente e também resolvendo todas as pendências que ainda existem. Porque afinal de contas, quando você sofre traumas, ele não foge da sua cabeça, ele não foge do seu coração de um dia para o outro. Isso é aos poucos e ele sempre vai estar lá. Você pode aprender a lidar de uma forma que ele fique escondido, mas ele sempre estará lá. E aqui também nós vamos ter o final da história do Carrie, que é o melhor amigo dela, que tem a Tatiana, que está esperando um filho dele, que tem aquela situação que ele é bissexual, mas ele é apaixonado pelo Trey. O Trey é aquele que não consegue aceitar essa bissexualidade, então acabou abandonando ele, e agora chegou o momento deles terem um acerto de contas. Chegou o momento deles conversarem e do Trey ter que entender que não é porque ele é bissexual que ele não vai conseguir ficar só com ele. Ele tem que entender que ao entrar na vida do Carrie, ele acabou fazendo bem para ele. Porque afinal de contas, o nosso Carrie, por tudo que ele sofreu também, ele pensava como a Eva. Eu não mereço amar ninguém, ninguém merece me amar, eu não posso ser feliz, eu não consigo fazer ninguém feliz. Mas o Trey, chegando na vida dele, conseguiu fazer com que ele mudasse seus pensamentos. Então, sim, o Carrie está começando a prestar atenção em tudo isso e vendo que ele pode fazer o Trey feliz. E que ele pode ser feliz também. Então, vai ter a conversa dos dois, eles vão se entender. E ele tem também que enfrentar a Tatiana, porque a Tatiana quer morar com ele para formar uma família, mas ele não quer. É o que ele falou, eu não vou abandonar meu filho. Jamais. Mas eu não quero viver junto. E ela não vai reagir muito bem, então tem toda essa situação. Então, esse último livro vem fechar com chave de ouro, vem fechar brilhantemente, porque ao contrário de muitas histórias, ela não vai terminar grávida, eles não vão terminar felizes para sempre, porque eles sabem que tem muitos problemas a resolverem ainda, inclusive entre eles mesmos, né? Entre si mesmo, na verdade. Então, finaliza de forma brilhante. E na minha opinião, a autora podia ter escrito mais um, mais dois, mais três, mais quatro, que eu ia ler assim, apaixonada, como eu fiz com todos os demais. Então, se você acredita que não vai gostar dessa história, dê uma chance. Dê uma chance, porque eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Porque o Guido é apaixonante e a Eva também. E os dois vai nos ensinar muito a lidar com os nossos traumas, que todo mundo tem, né? Seja pequeno, seja grande, mas com eles a gente pode aprender muito a como conviver, a como lidar com os traumas que a gente teve aí por nossa vida fora. Então, agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.